Viver em Comunhão. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, primeira edição, julho de 2011. Introdução. Não existe debaixo dos céus nada mais lindo do que a Igreja do Senhor. Mas é preciso que fique bem claro que não me refiro à construção, àquilo que é feito de tijolos e cimento. Muitas vezes as pessoas contemplam uma catedral, um templo, um prédio belíssimo e ficam extasiadas dizendo: "Oh, que igreja maravilhosa!" Mas nada disso é a Igreja de Cristo. Esta é feita de pedras vivas, conforme nos diz o livro sagrado, a Bíblia. Ela é feita de gente, de pessoas que um dia tiveram um encontro maravilhoso com o Senhor, tiveram a vida mudada, transformada e passaram a ser igreja do Senhor. Há uma batalha muito grande, uma luta espiritual terrível para que as pessoas não vejam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Satanás não deseja que as pessoas conheçam o cerne da palavra. Ele as leva a não entenderem a palavra, a ponto do profeta dizer: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento." Oséias capítulo 4, verso 6. Nesta mensagem, vou abordar um tema que talvez não tenha falado tão objetivamente sobre ele, o viver em comunhão, mas quero trazer ao coração de cada ouvinte a revelação das Santas Escrituras para que não seja destruído. Boa audição. Não deixemos de congregar. Vamos ao texto sagrado de Hebreus capítulo 10, verso 25, no qual uma palavra que diz assim: "Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima." Há 2000 anos esse texto foi escrito, alertando sobre a volta de Jesus. E se há 2000 anos a volta de Jesus já estava tão próxima, o que falar dos dias de hoje? Mais de 2000 anos depois, estamos bem mais próximos da vinda dele. E as mesmas admoestações que foram feitas continuam valendo para esse tempo que estamos vivendo. E uma destas é para não deixarmos de congregar. Quando estamos num culto, não estamos participando ou fazendo parte de uma plateia. Estar no culto é cumprir o que o Senhor nos ordenou: congregar. Quando nos reunimos, congregamos. Cada reunião da igreja é uma expressão de culto, de adoração, de edificação, por isso não deixemos de congregar. O texto de Hebreus nos fala do poder que existe quando estamos reunidos. Estes momentos nos lavam espiritualmente, nos curam, nos libertam, nos consolam. Também lemos que essa prática é costume de alguns. Precisamos ter costumes sadios, abençoadores, e não costumes abomináveis. E um desses é deixarmos de congregar. Claro que por determinados motivos podemos nos ausentar de alguns cultos. Isso às vezes acontece comigo, porém esta não deve ser uma prática. E caso estejamos em outra cidade ou até mesmo nação, podemos e devemos congregar. Mas é claro que não me refiro a uma prática religiosa. Que isso fique bem claro. Quando uma pessoa falta num culto de domingo, por exemplo, ela sente o coração doer um pouco. Se ela deixa de ir ao culto por 2 domingos, o coração dói um pouco menos. Se a ausência acontece por mais de 3 domingos, o coração se acostuma. Isso causa um esfriamento na fé. A nossa fé não é religiosa. Nada pode ser feito como rotina ou por medo, como: se eu não for, um rio vai cair sobre a minha cabeça, vou ser morto, vou ser destruído. Não é assim. Também não tem nada a ver com simples frequência no cultos, com a quantidade de vezes que a pessoa vai ao templo. O congregar, o estar juntos, deve ser prioridade, deve ser prazeroso, verdadeiro. E um dos dias para isso acontecer é o domingo. Este é tão especial que o próprio governo nos dá o direito de ficarmos em casa e receber por ele, é como se estivéssemos trabalhando. E você sabe por que isso acontece? Porque você servir ao Senhor nesse dia para obedecer a palavra. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quando sentir a falta, a presença daquele amigo querido na sua célula, perceber que ele está ausente nas reuniões de domingo, vá cuidar dele, ligue para ele e faça admoestações. Ajude-o a sentir saudades do Pai, dos momentos de comunhão com os irmãos. Admoestar não é brigar, xingar, mas mostrar
à luz da palavra de Deus, que a pessoa está num caminho que não deveria estar. Participar, fazer parte do corpo é algo diferente. Imagine se no Brasil estivesse jogando num estádio próximo de casa, Copa do Mundo, mas você é indeciso, sem saber se compra o ingresso ou assiste pela TV. Normalmente os torcedores apaixonados disputam os ingressos. Você pode assistir o jogo pela TV? Esta é uma ferramenta abençoadora? Sim, mas ela não pode substituir a oportunidade de você estar presente. Contemplar uma partida pessoalmente é bem diferente. É assim o congregar. Estar nos cultos em vez de assisti-los pela televisão faz toda a diferença. O clima, a glória, a unção, a comunhão. Pela televisão você pode tocar no sermão? Não. Por isso, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, porque a fé cristã não é para ser vivida individualmente. Há necessidade de algo chamado convívio, o clima, a glória, a unção. Veja o que está escrito no Salmo 133, que tem como título, em algumas versões, a excelência da união fraternal. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e que desce para a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Note que o salmo inicia-se com uma interjeição de alegria. Creio que Deus fica feliz ao ver a sua igreja reunida. Ele fica admirado ao ver aqueles que outrora tiveram as vidas dos outros, agora cumprimentando, abraçando o irmão que está ao lado. Ao ver aquele que era a causa de intrigas, de confusões, orando e abençoando a todos que estão reunidos na congregação. Podemos e devemos ter uma vida social. Podemos ir ao clube, cinema, sítio, porém tudo isso pode e deve ser feito após cumprirmos alegremente aquilo que o Senhor nos ordenou. O meu desejo, e acredito ser o seu também, é ouvir de Deus um por conta da nossa fidelidade a Ele, e assim recebermos a bênção e a vida para sempre. Quando estamos reunidos, temos o privilégio de orar, dedicando as crianças ao Senhor, consagrando as ofertas, a reunião, levantando diante de Deus milhares de pedidos de oração, porque a palavra do Senhor nos ensina em Mateus capítulo 18, versos 19 e 20, que, em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Você pode ser um cristão sozinho? Pode, querido, mas a vontade de Deus é que você esteja sempre ao lado de alguém. Igreja é comunidade, igreja é convívio. Diferente de ir a um estádio apenas para torcer por um único time, vamos à igreja também para concordar. A palavra concordar é como ter um único coração. No momento da oração, se 2 concordares, um só coração. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai, que está no céu. O apóstolo Paulo foi um homem muito precioso, alguém que até mesmo foi arrebatado ao terceiro céu. Viu e ouviu as coisas tão maravilhosas que ninguém jamais experimentou. Mas sempre que ele encontrava alguém, pedia para que orasse com ele e por ele. Ele podia orar sozinho? Podia. Deus iria ouvir a sua oração? Iria. Mas há um poder quando nós estamos juntos. O valor da comunhão. Jesus, ali no Getsêmani, chamou seus discípulos para orarem com ele. Não era que a oração de Jesus fosse menos poderosa se ele estivesse sozinho. Ele desejava a presença deles. Por isso, o chamou e perguntou: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Mateus capítulo 26, verso 40. A importância do convívio. Saber que há alguém na retaguarda com quem você pode contar. Jesus queria a presença deles, só isso. Muitas vezes a pessoa nem precisa abrir a boca, dizer uma só palavra. A presença dela vale muito. E a importância do convívio pode ser avaliada quando Jesus disse: porque
onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, verso 20. 1 João capítulo 1, verso 7, nos ensina dizendo assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não sei se você estudou o curso primário há mais de 50 anos, mas caso a sua resposta seja sim, lembrará de algumas experiências, as quais deixaram meu coração acelerado. Quando a professora falava, hoje vamos fazer uma experiência, eu vibrava. Uma em específico mexia muito comigo. Para mim era linda, apesar de não saber bem o que era. Era chamada vasos comunicantes. A professora ia para o quadro e desenhava algo como se fosse um tambor. E dizia que estava cheio de água. Depois fazia outro e dizia que estava vazio. Logo após desenhava uma mangueira e a colocava entre os 2 desenhos de tambor. Ela dizia assim: essa mangueira vai ser um vaso comunicante. Depois de fazer a apresentação do quadro, ela nos mostrava como o tambor vazio ficava após receber a água do que estava cheio. Já o cheio ficava com a água na altura do tambor que estava vazio. Os 2 tambores ficaram equiparados em relação à quantidade de água. Como essa experiência chamava a minha atenção, a comunhão entre os tambores. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros. Ou seja, aquele que está cheio vai compartilhar com o que está vazio. Porém, a única maneira de isso acontecer é se todos estivermos juntos. Você pode ter um tambor cheio, mas é preciso que tenha outro do lado. E se você colocar entre estes uma mangueira ou um cano, o que está cheio pode ajudar o que está vazio. Nós sempre temos que comparecer diante do Senhor vazios para que nos encha. É por meio da comunhão isso pode acontecer. Você precisa experimentar esta verdade, precisa desfrutar dessa verdade, porque nós somos o que está escrito em Romanos capítulo 12, verso 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Muitas congregações desprezam a importância da membresia. Contudo, quando não há membresia, não há relacionamento, vínculo. Igreja precisa ter vínculo, igreja precisa ter membros. Muitas vezes as pessoas perguntam assim: eu posso frequentar a igreja sem ser membro? Pode, mas você nunca vai receber algo tão precioso que a disciplina, pois ela só pode ser aplicada aos membros. Talvez você pense que isso é ironia. Como se alegrar em receber a disciplina? A Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 29, verso 15, que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Digamos que um membro é filho e a igreja é a mãe, apenas exemplificando. Se uma pessoa que não é membro da igreja pratica um pecado, seja qual for, ninguém poderá sentar com ela, confrontá-la, discipliná-la, enfim, ajudá-la. Como vamos corrigi-la se ela não é membro? Se ela comete um adultério, como vai ser disciplinada? Você pode disciplinar o filho do outro? Não pode. Você pode disciplinar quem é seu filho? A questão de membresia é fundamental. E os membros necessitam ter essa compreensão de estarem juntos. O fato de congregarem. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. O meu corpo é inteiro, mas eu tenho uma partes postiças, como alguns dentes que não possuem raiz. Porém, os outros, quando apresentam algum problema, passam a doer. Doem porque estão ligados. São partes do meu corpo. Logo, quando estão doendo, mexem com todos os outros membros. Até o dedo polegar sofre por conta do dente. Em 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 a 28, encontramos essa figura escrita de um modo tão maravilhoso. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé,
porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando-os cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos-nos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros, da maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Nós somos um corpo. Quando nos reunimos, algo muito grande começa a acontecer, porque a convivência nos fortalece. Veja o texto sagrado de Deuteronômio, capítulo 32, verso 30. Como poderia um só perseguir 1000, e 2 fazerem fugir 10.000? Se a sua rocha lhes não vendera, e o Senhor lhes não entregara? Produzimos muito mais quando estamos juntos. Um põe a correr 1000, 2 põem para correr 10.000. Note o poder da sinergia, o poder da unidade. Ou seja, uma pessoa só, sozinha, põe para correr 1000, mas quando os dois estão juntos, a bênção do Senhor põe para correr 10.000. Eu não sei o que tem que sair correndo da sua vida, ou da sua história, ou de onde você estiver. O que sei, amado ouvinte, é que quando você tem alguém do seu lado, a força não multiplica. Também não é apenas 1 mais 1 é igual a 2. Não é uma soma, mas o poder que multiplica quando vocês dois estão orando juntos. Pode ser que uma enfermidade, o diagnóstico médico, o desemprego esteja enfraquecendo a sua fé, porque você está sozinho. Mas se você permitir que outra pessoa se junte a você neste momento de dor, o resultado é mais abundante. Não que a oração seja mais poderosa, não é isso. O desânimo, as vozes que insistem em dizer que você não vai conseguir, podem ser destruídos por meio de sua ministração e de seu irmão. Você, junto dele, pode colocar para correr 10 em vez de 1000. Agora, vamos ao texto de Levíticos, capítulo 26, verso 8, que focaliza o mesmo assunto dizendo: 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Os nossos inimigos não são agentes de carne e sangue, são inimigos espirituais, circunstâncias malévolas, sistemas endemoniados. Caminhando juntos. Temos que estar juntos, unidos. Em Eclesiastes, capítulo 4, verso 9, diz que melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Um pode trabalhar sozinho? Pode, mas melhor é serem 2. Não que o trabalho de uma pessoa não tenha valor, mas o resultado da força do trabalho é uma dupla maior. Exemplo, um profissional fazendo a pintura de uma casa certamente gastará mais tempo para concluir a obra do que se ele fizer o mesmo serviço dividido com outro pintor. Um trabalhador sozinho vai trabalhar 1 mês para pintar sozinho uma casa. Os 2 juntos podem pintar a casa em 10 dias. O lucro para ele será muito maior. Na obra do Senhor também é assim. Jesus mandou os discípulos evangelizarem de 2 em 2, pois quando um fala, o outro ora. O resultado certamente será maior. Contudo, existe algo mais objetivo. Veja o exemplo de Eclesiastes, capítulo 4, verso 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só,
pois caindo não haverá quem o levante. Muitas pessoas deixam o caminho da fé porque escolheram caminhar sozinhas. Eu sempre enfatizo a importância de estar inserido numa célula, mas muitos não querem. Tudo bem, a pessoa é livre para não participar de uma, mas quando ela escolhe participar, entende o valor dessa comunhão. Seja qual for a situação que estiver passando, os irmãos certamente estenderão as mãos para lhe ajudar. Quantas vezes eu vou a um sepultamento e vejo a célula ali? Quantas vezes eu vou ao hospital e vejo a célula cuidando? Quantas vezes eu encontro um irmão desempregado e a célula cuidando dele, investindo na vida dele até que arrume emprego? Outras vezes é aquela senhora que estava grávida e na hora de ir para o hospital o esposo estava ausente. Mas a célula acudiu, ficou junto dela até a chegada do marido. Quem participa de uma célula sabe bem o que estou dizendo. A preciosidade de ser parte de um grupo. A igreja não se expressa no tempo, pois ele é apenas o lugar da congregação, mas no dia a dia. Ela se expressa justamente no momento quando uma pessoa está enfrentando situações difíceis, seja o casamento que está doente, se desfazendo, o marido que saiu de casa ou a esposa que abandonou o marido, os filhos das drogas, confusões e mais confusões. Igreja é família, igreja é gente, igreja é compaixão, igreja é tomar o outro no braço, cuidar dele, levantá-lo e viver o que lemos na palavra, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eu me lembro da história de um irmão tão precioso, um indiano chamado Sadhu Sundar Singh, preciosíssimo diante de Deus. Ele conta a história de um grupo que fez uma caminhada no Nepal, em um lugar muito frio, gelado, de muita neve. Durante o percurso, um deles não aguentou tanto frio e caiu. Alguns desse grupo não quiseram parar para ajudar o companheiro. Apenas um parou e o colocou sobre os ombros. Passou o dia inteiro caminhando com um colega sobre os ombros. E quando passou pelos outros, que os deixaram para trás, viu a triste cena. Eles estavam mortos, congelados. O frio era tão intenso que morreram, mas o que escolheu socorrer o companheiro não morreu pelo fato de ter andado o dia inteiro carregando o outro. Ele ficou aquecido. Quando nós carregamos o outro, não apenas salvamos a vida dele, mas salvamos a nossa própria vida. É o que a palavra de Deus nos diz. Em Atos, vemos o apóstolo Paulo experimentando essa realidade, após ter passado por um terrível naufrágio como prisioneiro. Ele diz no capítulo 28, verso 15, tendo ali os irmãos ouvido notícias vossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Após momentos terríveis, encontrar-se com os irmãos em Roma foi para Paulo um motivo de muita alegria. Ele sentiu-se animado. O fato de convivermos traz esse ânimo. Objetivando as atitudes de Paulo, vemos que ele não reclamava de nada, nem quando algo lhe faltou, nem quando foi traído ou injustiçado. O único momento que vemos encontrá-lo lamentando está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. E ele para pouco e finaliza, que isto não lhe seja posto em conta. Na hora em que Paulo precisou de um abraço e carinho, de alguém que pudesse dizer, Paulo, estamos com você, ele lamentou o abandono que sofreu. E nós, algumas vezes, podemos ter agido assim. Lamentamos pelas coisas e desprezamos o mais importante, a pessoa. Ser igreja não é participar do culto, cantar e depois voltar para casa. Ser igreja é estar junto, é ter comunhão, tal como o casamento, no qual não pode existir cada um para o seu lado. Casamento faz com que os dois vejam a vida de uma única maneira. Nele há aliança, compromisso, convívio. No capítulo 2 de Atos, verso 42, nos edifica muito acerca dessa verdade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muitos usavam esse texto para dizerem que a comunhão é a celebração da ceia. Não! A celebração da ceia é o partir do pão. O que mais Satanás deseja é quebrar relacionamentos, é destruir amizades, é aniquilar a comunhão, pois sabe que todas as vezes que os filhos de Deus se unem, não há a menor chance para ele. Em Atos, capítulo 15, versos 30 e 31, lemos que os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola.
Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Quando estamos juntos, a palavra de Deus flui de maneira intensa. Ela traz conforto, consolo. Quando estamos juntos, lemos a palavra que nos edifica. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13, está escrito: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Qual é essa leitura? A da Bíblia, das Santas Escrituras. Ler a palavra para o outro e para o outro. Veja 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 27. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Duas ocasiões de extrema importância no convívio são a prática da leitura das Escrituras e quando oramos juntos. Em Atos, capítulo 1, versos 13 ao 15, lemos: quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas. Havia um número, cerca de 120 pessoas. Isso demonstra convívio, comunhão, e quando estamos juntos, há tanta graça. Quando louvamos a Deus sozinho, o nosso louvor sobe aos céus. Mas quando uma multidão louva o Senhor, tudo estremece, até as estruturas físicas do prédio. Vamos conferir isso, as bênçãos do louvor da multidão reunida, no livro de Esdras, capítulo 3, verso 11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se ter lançado os alicerces da sua casa. Em Mateus capítulo 26, verso 30, vemos Jesus cantando junto aos seus. Esse momento se deu após a celebração da ceia pela primeira vez. Quando Jesus a instituiu, diz assim no texto: e, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É muito bom louvarmos a Deus sozinho, mas quando louvamos a Ele juntos, é maravilhoso. Isso é ser igreja. Contudo, é preciso que tenhamos a compreensão de que estar juntos nem sempre acontecerá fisicamente, mas onde estivermos, temos que estar ligados uns aos outros. Vamos ao texto de Atos, capítulo 2, verso 46. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiram o pão de casa em casa e tomaram as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso nos diz que a prática da nossa fé não está concentrada nos domingos, mas sim todos os dias, diariamente. Diariamente mantenha a comunhão, mantenha o relacionamento, mantenha a chama acesa. Considerações finais. Você pode perguntar: pastor, então eu não posso ter relacionamento com quem não seja da igreja? Não é isso. Você pode ter e deve ter com um propósito, o qual veremos em Mateus capítulo 9, versículos 10 ao 13. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Muitos acreditam que devem viver reclusos do mundo, mas se convivem com as pessoas que ainda não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, irão se contaminar. Jesus Cristo jamais se contaminou, jamais se corrompeu por estar em contato com os pecadores, e o exemplo dele que devemos seguir. Então, aproxime-se daquele colega de trabalho que é visto por muitos como uma pessoa depravada e fale do maior amor do mundo. Fale deste para a sua vizinha, para aquele parente. Fale de Jesus, independente da condição atual de uma pessoa. Fale de Jesus Cristo a todos quanto encontram pelo caminho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Agora, há um tipo de pessoa que é preciso ter cautela. Aquela que diz ser fiel ao Senhor, mas no fundo não é.
Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, referindo-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, os roubadores, os idólatras, pois, neste caso, tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 a 12. Paulo nos diz que não nos associarmos àquele que se diz irmão em Cristo, mas na verdade não é. Está longe de ser. O que temos que fazer é ajudar as pessoas que estão longe para que as escamas dos olhos dela caiam, mas sem se misturar. Conforme nos ensina a parábola do filho pródigo, veja Lucas capítulo 15 a partir do verso 11. O pródigo estava em terra distante, vivendo uma situação terrível. Contudo, se o pai passasse a mandar todos os dias uma marmitex para ele, creio que jamais iria voltar. Ele precisou de disciplina, chegar ao fundo do poço para reconhecer que havia errado, que precisava do pai, de voltar para casa. E quando a ficha dele caiu, que o pai estava lá, de braços abertos para recebê-lo. No entanto, o pai não foi até ele, se misturar na lama a qual ele estava imerso. Precisamos ter discernimento, ter cuidado com o chamado julgo desigual. Vejamos o que a Bíblia nos fala acerca disso. Vejamos a 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15. Não vos ponhais em julgos desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Fazer aliança com quem não tem Jesus na vida é algo terrível, destruidor, mas a comunhão com os que adoram em espírito e em verdade precisa existir. O Senhor espera por ela, por isso temos que vivenciá-las, temos que caminhar juntos, e isso de maneira abundante, real, tal como nos ensina as Santas Escrituras em 1 Coríntios capítulo 10, verso 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, se quiseres ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. O verso 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. Você pode ir almoçar com uma pessoa que não tem o Senhor? Pode, mas dê o seu testemunho. Se ela lhe oferecer uma cerveja, fale a verdade, que você não bebe álcool, que prefere um suco. Deixe registrado o seu testemunho. Este vai glorificar o nome do Senhor ou envergonhar o nome dele, caso você aceite beber a cerveja. Você pode ir ao aniversário? Pode e deve ir. Pode ir a um casamento? Pode e deve ir. Tudo isso deve servir de oportunidade para que você dê o seu testemunho. Fale de Jesus Cristo, mesmo sem utilizar as palavras. Não permita que o seu testemunho seja maculado. A comunhão, o convívio, é algo extremamente necessário para vivermos como igreja, para colhermos frutos para o Senhor. Esta é tudo na fé. É a expressão da igreja. Isso porque eu preciso de você e você precisa de mim. E todos nós precisamos de Deus. A igreja pode ter um número infinito de membros, mas ela precisa ser pequena no que tange ao cuidado. Cada um dos seus membros deve ser cuidado e amado. Precisamos viver esta realidade. Temos que viver a beleza de sermos um em Cristo Jesus. Saiba que sozinho você pode ir mais depressa, mas com outro ao seu lado você vai mais longe. E guarde essa verdade no seu coração. Enquanto você carrega o outro, recebe vida. E a vida só é vida quando vivemos para o Senhor, amando acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós,
e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e verdade. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João, capítulo 3, verso 11, 14 ao 18 e 23 ao 24. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.